Esperando a Carlinha aceitar. Camila, você me escuta? Ah, legal. Boa noite, Maria Letícia. Estou só esperando a Carla aceitar. Deixa eu ver. Ei, que bom! Oiê, Oi, tudo bem? Tá me ouvindo bem? eu tô. E você? Tá bom, eu também. Tá bom, E, e vocês estão ouvindo a gente bem? Porque já me falaram que teve problema com o áudio, então eu queria checar. tá bom. Acho que tá, porque tem um delay, né? Uhum. Bom, vamos ver. Boa noite! E boa Eu vou noite. sumir um minuto que eu vou pegar o carregador. Eu vou sumir. Ups, voltei. Ai, tá divertido. Agora eu tenho um super bem. Fiz um esquema aqui, né, menina? Que é livro para segurar o celular. Agora o meu, como é que chama isso? O meu tripé é isso aqui, ó. Coloco o celular dentro, tá funcionando. Querida, eu tenho várias perguntas. Não sei se você já pensou em alguma coisa para começar. Não, tô aqui para responder. Tá, para bater papo, então tá bom. O, quando eu pensei em fazer essas conversas, né, que eu senti muita vontade de compartilhar tudo que eu vivi, e a Uhum. primeira coisa que eu pensei é, vou convidar as pessoas que tiveram comigo e que fizeram sentido nessa caminhada, né? É, eu acho que ao longo da vida eu consultei algumas nutricionistas e eu acho que como todos os profissionais tem uma questão que é empatia e tem outra que é um recorte que a gente faz, né? Quando a gente vai, eu que sou atriz, eu não trabalho com todo tipo de coisa. Eu vou ter mais uma afinidade, vou ser melhor em algumas coisas do que em outras, né? A gente acaba tendo escolhas que a gente faz e outras que parece que são feitas pela gente. E, e eu acho que o nosso encontro, quando eu te encontrei, né, enquanto paciente nutricionista, foi super importante, assim, para mim. E foi diferente do que eu imaginava também. Porque eu acho que a gente tem alguns mitos, assim, sobre o que que é uma nutricionista, como é que vai ser. Até conversei, depois, bom, isso vai ficar para as próximas, mas estava conversando com uma amiga e ela falou, mas são coisas impossíveis de fazer, que quando o que a nutricionista vai passar. Então tem alguns mitos, né, para cada profissão também. Então a primeira pergunta que eu queria te fazer é, quando a gente pensa em nutrição, a gente, infelizmente, está muito associado ao emagrecer, né? Então é que você está querendo emagrecer, a saúde está sempre em segundo plano. Então, como é que você fez a escolha para ser uma nutricionista que, não sei se você vai falar melhor sobre o que você faz, mas que tem esse olhar para os ciclos femininos, integrativa, que pensa, né, que está mais para a saúde, assim que eu te vejo. Então, eu queria, essa seria a minha primeira pergunta. Bom, primeiro, obrigada, né, por me convidar e por Hum, fazer parte do seu canal, por fazer com você. E eu acho que você, de certa forma, já contou, porque o que eu acredito é o que a gente vem fazer aqui, o que a gente vem ensinar para os outros, é aquilo que a gente veio aprender. E aí, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai compartilhando, que é o que você está fazendo agora, e que é o que eu faço no meu trabalho. Eu, quando escolhi a nutrição, foi meio sem querer. Foi meio sem querer, na verdade. Na verdade, eu queria fazer educação física. Aliás, eu nem sei se eu já te contei isso, né? não. O que eu queria mesmo era fazer educação física. E veja só, começa daí já, né? Esse lugar de escolha. Eu queria fazer educação física e os meus pais não queriam deixar eu fazer educação física.
E aí eu peguei o caderno da USP, porque tinha que entrar na USP, e coisa da minha vida, das minhas escolhas não serem autônomas, né? Minhas escolhas não serem minhas. E abri o caderno e olhei algo que eu poderia fazer que não fosse educação física, que talvez eu... E aí eu escolhi a nutrição e fiz a educação física ao mesmo tempo. E aí eu Ah, uau! e aí mantive a minha escolha daquilo que eu queria e fiz as duas ao mesmo tempo. E aí, desde o do início da faculdade, eu sentia que não fazia muito sentido para mim. Eu não conseguia entender como um brócolis podia ser igual ao outro, sabe assim? Eu não conseguia entender os cálculos como uma coisa, assim, tudo bem, era a mesma coisa, mas que foi cultivada em solo diferente, de formas diferentes, podia ser exatamente a mesma coisa. Algo me incomodava nisso, né? E enfim, aí depois eu me formei e primeiro eu trabalhava como personal. Eu me formei primeiro em educação física. E eu comecei a trabalhar com muitos fisioterapeutas, que eu acho que foi tocou e começou a me levar por um trabalho de autoconhecimento, porque não era uma fisioterapia de recuperação, era uma fisioterapia de prevenção. Então, como que eu potencializo as funções do meu corpo, sempre pensando em se algo está, de certa forma, dolorido, é porque provavelmente ele está fazendo ou pouco movimento ou muito movimento. Se ele está fazendo muito ou pouco, alguém também deixou de fazer, sabe assim? Enxergando o corpo como um todo. E aí eu comecei a trabalhar com o exercício, aí eu fui para o hospital, em que eu trabalhei assim com um lugar ativo, eu trabalhei com câncer, com morte, enxerguei a morte, conheci a morte, entendi. E aí comecei a ver a nutrição de outra forma também, porque hoje já mudou muito, mas antigamente era pior com relação aos cuidados paliativos, né? Então a pessoa ali estava nos seus últimos momentos, mas é como se toda a equipe profissional fosse treinada para simplesmente trazer ela de volta para a vida. Então, tem alguém que já cumpriu o seu ciclo, que é uma outra forma de tocar no feminino, né? Já foi, já acabou, tá partindo, e aí vai lá e reanima a pessoa, ela vive de novo, e deixa a pessoa morrer. E com a nutrição com essas pessoas, muitas pessoas queriam, assim, como quase um último desejo, eu queria muito comer um pudim de coco. Eu queria muito, sabe, assim, um alimento quando essa pessoa já não comia. E eu comecei a entender que o que ela queria era um conforto, né? E que na situação que ela estava, ela podia. Então, eu tinha que conversar com os médicos muito para, assim, libera para passar, mesmo que ele não vá absorver, porque vai sair pela sonda, porque não tem mais passagem, como se tivesse uma massa de um câncer que não deixasse sair, mas que aquilo alimentava a pessoa de outra forma, né? E aí eu fui juntando e fui também por esses processos com as pessoas, buscando autoconhecimento, fui começando a trabalhar no xamanismo e eu entrei para um grupo de mulheres que chama Conselho das Anciãs das 13 Luas, que é uma tradição ameríndia. E ali eu comecei a entrar em contato com a minha menstruação. Eu não conseguia parar a pílula porque meu rosto enferrujinha, porque... E aí você se sente mal, né? Você fica com a autoestima baixa e você volta. E eu queria que aquilo não me fazia bem, mas eu não conseguia. E aí eu fui nesse grupo de mulheres me aproximando cada vez mais com o meu sangue, entendendo o que aquilo queria me dizer, que dores tinham ali, que memórias eram essas. Então, foi todo um processo meu, e a junção de tudo isso
até um curso que eu acho que eu já terminei ele 2 anos, não lembro agora, chama Cuidados Integrativos, em que eu fiz uma monografia em que eu juntei tudo isso, né? Eu estudei o ciclo menstrual como um instrumento de autoconhecimento. Inclusive, para quem quiser, tá lá no meu site liberado para ler. Ah, legal, legal. Pois é, Eu fiz uma bibliografia que eu deixei aqui na bio, de repente eu posso linkar e as pessoas, né, ter mais um jeito de achar. tá bom. E aí, assim, tá escrito de uma forma, assim, didática. Lógico que tem partes mais densas e fisiológicas, mas já ajuda muito a entender e se reconectar com o corpo, com o seu corpo, com o seu ritmo, para aceitar esse feminino, né? Que é tão negado, não só pela sociedade patriarcal inteira, né? Homens e mulheres. Então, a gente está ali. Quando a gente nega o nosso ciclo menstrual, a gente resiste a si mesmo, é resistir a si mesmo, é lutar a si mesmo. Então, quando você aceita, você entra nessa energia feminina. Não que seja fácil, né? Não, Não é nem um pouco fácil entrar em contato com isso, porque existe realmente uma resistência no sentido de achar que o feminino é frágil, é menos, né, valorizado e que nós mesmas acabamos achando isso e reprimindo o feminino em nós mesmos, né? A gente se dissocia do corpo como uma forma de proteção. Mas aí, mulher é difícil, né? muito difícil. Eu tenho pensado muito nisso, vivido, e hoje eu vivi uma coisa com a minha filha que me deu um pouco da dimensão do que é esse alimento que vem de fora e interfere no nosso corpo, né? A gente está há 10 meses aqui dentro do apartamento e no último mês eu decidi que a gente ia sair uma vez por semana, uma vez por dia, 1 hora por dia, de máscara para andar. Tem uma ciclovia não muito longe daqui que tem um espaço para andar. A gente não vai encontrar ninguém, a gente anda 1 hora e volta. E essa ciclovia está em obras há muito tempo. E a gente foi de roupa, assim, de camiseta e tal. Tava muito quente. E de top por baixo. Aí quando chegou na ciclovia, eu falei, agora você pode tirar a camiseta, a gente pode andar, né, pra transpirar de top, e depois a gente foi. E tinham vários trabalhadores ali da prefeitura, e eu fui super assediada, com a minha filha do lado. E no último momento, eles estavam todos sem máscara, assim, devia ter uns 10 homens, sem máscara, todos juntos, e não tinha por onde a gente passar, a gente tinha que passar pelo meio deles. Eu fiquei muito tensa, assim, e eles falando, rindo, sendo muito vulgares, elegantes, né, para dizer o mínimo, e eu puxei ela, assim, né, muito perto de mim, puxei rápido pra gente passar, e ela falou, mas por que você me puxou? Ela não estava entendendo aquilo tudo, né? E aí, enfim, a gente andou, mas acabamos de andar, colocamos a camiseta, voltando. E tinham vários homens sem camiseta, andando, correndo, né? São corpos que estão existindo de uma forma completamente diferente. E eu falei, ela tem 9 anos, ela ainda não tem a perspectiva de que o corpo dela chama atenção, embora ela não tenha tamanho de 9, né, ela seja bem maior. E eu falei, são tantas... e isso vai colando na gente, né? Por mais que ela não tenha, eu tenho certeza que esse tipo de atitude que aconteceu gruda na gente, entra na gente, mesmo que a gente não queira, né? É uma projeção, é um olhar, é um desejo que vem, é direcionado a mim, mas podia ser para nós duas, enfim, aquela coisa bem tensa, né? Que a gente vive muito como mulher muitas vezes, né? Desde muito cedo. E eu já estava pensando nisso quando eu penso e você me trouxe muito isso quando eu acho que quando eu me tratei com você, do que o alimento não é só o que a gente ingere, né? O alimento são todas essas ações que a gente passa, são os pensamentos, as pessoas que a gente convive, os filmes que a gente vê, o que a gente lê, os sentimentos, né? Porque isso abala na hora seu corpo, assim, tanto a alegria quanto uma situação tensa, né? Imediatamente se sente no corpo e vai pressionando, e claro que vai ter consequências em qualquer órgão, né? Não só no útero, mas como está relacionado ao seu corpo de mulher, e parece que é perigoso ser mulher também, né?
você começa a ter essa leitura, assim, é perigoso ser mulher, a gente tem que ter uma outra atitude. E eu fiquei olhando um pouco de dentro dessa situação, tensa, mas um pouco de fora, e vendo como os corpos dos homens que estavam ali, correndo, andando, estavam muito mais à vontade, né? Certamente nada estava acontecendo. É meio normal, a gente ainda normaliza esses tipos de atitudes. Só quis falar que está bem forte o que aconteceu, mas eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho que você tem outras, depois você foi tendo outras formações, né, com a constelação. É, Então, qual que é o peso que você foi enxergando para além do alimento também, né? Que até te levou a procurar outros tipos de tratamentos para poder fazer com os pacientes. isso que você falou agora, eu acho que são duas coisas da mesma coisa. Então, assim, essa memória que você sente, que a mulher sente, né? E é difícil ser mulher, é perigoso ser mulher, só o fato de eu ser mulher já coloca em perigo. É tanto uma memória que a gente vive, né? Uma experiência vivida, que, por exemplo, sua filha pode, né? Hoje foi uma experiência, e muito provavelmente várias, infelizmente, quanto pode ser realmente uma memória celular de algo que já aconteceu, uma memória transgeracional. Então, isso vem de gerações e a gente já tem isso gravado. E aí, por exemplo, para algumas mulheres, se o meu corpo representa perigo da própria casa, por exemplo, pode, de repente, tomar uma atitude consciente de se eu estiver mais gordinha, eu estou mais protegida num corpo que não chame tanta atenção. Não deveria ser assim o pensamento, mas já vem, né, de várias construções. E aí, assim, isso é construção social, né? O corpo da mulher como objeto. Se foi construído, pode ser desconstruído. A gente pode mudar isso. É isso que, né, o feminismo vem mudar essa sociedade. Agora, pegando o gancho da constelação, é porque eu enxergo a nutrição como escolhas de vida. Então, o que você come me diz muito sobre como você vive a sua vida. Como você come, o que você come, não só o alimento, como você disse, o que eu consumo de informação, com quem eu troco energia, com quem eu me relaciono. Então, nesse primeiro lugar da nutrição, é a nutrição como escolha. As minhas escolhas alimentares e as minhas escolhas de vida. Então, assim, eu estou o tempo inteiro comendo, né? Acordo e como, aí eu tomo um lanchinho da manhã, almoço, como de novo, como mais uma vez e como outra vez, está dentro do seu dia ali. Então, se você me disser, eu não tomo café da manhã, ou eu tipo, como para me estragar, sabe assim, eu queria assim comer não que tenha problema em comer hambúrguer, mas assim, quando a pessoa já faz pensando que ela vai se sentir mal, me sobre, né, como ela lida com ela, assim, um lugar de autodestruição, autossabotagem. Eu como correndo, eu não mastigo. Como que você integra as coisas? Como que você quebra as coisas para você processar ela dentro de você? Então, eu a nutrição nesse lugar. Eu não consumo proteína, por exemplo. Proteína tem mais relação com o chakra básico, que é aquilo que dá segurança à família, né? A tribo, o clã, porque proteína constrói estrutura. Então, estrutura da base. O grupo tá. Aí vem uma pessoa que deixou de comer carne, mas não sabe incluir uma proteína vegetariana ali, uma proteína vegetal. E aí, tipo, praticamente ilumina e, sabe assim, nossa, né? Fui para o céu e esqueci do corpo. Esqueci de honrar a minha vida, esqueci de honrar o meu templo, a minha casa. Como que eu lido com as minhas emoções? Eu consigo lidar com ela, ou quando eu tenho alguma coisa, eu simplesmente tento abafar ela comendo compulsivamente?
como que eu fluo? Porque energia é energia em movimento. Então, aí para nutrição, eu chamo os olhos, né? Tipo, as gorduras saudáveis, o óleo de coco, muita água, a pessoa não bebe água. Já me diz muito provavelmente, sobre como ela se relaciona com as pessoas. Porque o chakra sexual tem a ver com o intestino também, intestino delgado. A nossa parceria, que é parceria de vida, é a gente e as bactérias do intestino. Então, assim, esse lugar do chakra sexual fala sobre parcerias. Esse intestino não deve estar legal, os relacionamentos não devem estar legais. E aí vai para o plexo solar, por exemplo. Como que está meu empoderamento? Como está minha presença? É uma pessoa que come muito carboidrato, e aí só come carboidrato, tem um pico de energia e passa o dia inteiro, tipo, na montanha-russa, né? Tipo, nossa, tô super ligado, nossa, tô mal, nossa, comi uma banana, uma pipoca, e passo o dia inteiro assim. E aí também sobre como é essa troca, qual que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Aí a gente vai fazendo todas essas correlações entre os chakras, mas muitas vezes eu vejo o paciente, a pessoa, num lugar de impotência, em que ela não consegue sair daquele lugar. Por mais consciente que ela esteja, por mais que ela queira mudar uma situação, ela não consegue. Ela já tentou. Ela sabe tudo o que está acontecendo, mas algo, assim, segura ela. E muitas vezes, aí é um emaranhamento, entrando na constelação de novo, de algo que aconteceu ou do sistema familiar ou da própria pessoa, geralmente como um trauma, e que essa energia é ocupada. Precisa ser entregue dignidade, trazer uma compreensão sobre algo que aconteceu, trazer consciente algo que estava no inconsciente e que comanda essas atitudes, essas escolhas inconscientemente, entende? Então, uma vez que você faz o conteúdo do inconsciente para o consciente, aí você é livre para fazer outras escolhas saudáveis e funcionais. Sim. Então, a junção de tudo, mas que sempre considera que fala sobre a mesma coisa, que a gente é um, mas a gente é um só, né? Tipo, como dentro do organismo, dos órgãos e do corpo, a gente com o nosso sistema familiar, a gente com a Terra como um organismo vivo. Nós somos um. E a própria menstruação traz a gente para esse lugar justamente porque perturba tanto o feminino, por quê? Porque tem esse mistério da natureza. E o corpo da mulher carrega esse mistério, que são as mudanças. E que a gente luta tanto contra porque a gente quer ser linear, quer ficar ali. E aí não aceita os fins, as mortes, não relaxa. Eu tava pensando nas meninas, né? Que ainda às vezes não conseguem fazer escolhas. Pensando no quem tá entrando, começando a vida menstrual. Eu lembro que eu cresci, meu pai diabético, jovem, e minha mãe diabética, e eu achava que eu ia ser diabética, não tinha escolha. Meu primeiro namorado terminou comigo porque ele falou que eu ia ser diabética. Isso foi um choque para mim. Ele falou, já que meu pai e minha mãe eram, não tinha como. E eu, em algum lugar, eu achava que, falei, bom, tem que ficar meio ligada, porque pode ser, né? Sempre gostei de doce e tal. Foi quando, acho que, sei lá, uns 30 e poucos anos que eu me liguei, que a gente não herda exatamente apenas, aí eu não tô falando como leiga, mas você me corrija, a gente não herda padrão genético, né? Ah, meu pai é diabético, eu serei diabética, mas muito mais hábitos. Então, o que se comia na minha casa, eu continuava comendo. Então, provavelmente, eu vou desenvolver o mesmo tipo de questões, né, porque não tem determinadas vitaminas, ou tem outras, ou porque se come muito pão, muita massa, muita pizza, enfim, muito doce. E esse é o meu padrão. Né? Então, porque eu sigo o mesmo padrão alimentar, eu vou ter as mesmas questões de saúde. Se eu mudar, pode ser que eu não tenha. Né? Claro que deve ter um composto genético, mas eu posso alterar aquilo com os hábitos, né? E quando deu esse clique, não sei se eu li alguma coisa, eu falei, olha,
Eu fiquei um ano sem comer açúcar quando eu pensei nisso, porque eu sou super viciada, você adora. E percebi várias coisas, assim, de ter crise de abstinência, de sonhar que eu comia bolo, eram umas coisas muito malucas. Mas eu fico pensando nas meninas, porque você está numa casa, você tem determinado padrão alimentar e você vai entrar numa nova fase, né? Porque seus hormônios todos estão mexendo, mas você ainda é muito jovem. Quem está te orientando é o que tem ali naquela casa. Então, claro, às vezes a gente como mãe quer ajudar, mas às vezes você mesma tem. Eu lembro que uma amiga me perguntou uma vez, como é que eu faço para minha filha não tomar Coca-Cola? Eu falei, não toma Coca-Cola. Ela falou, impossível. Eu falei, então ela vai tomar Coca-Cola. Tipo, não tem como, né? Mas, claro, a gente também tem limitações, né? Mesmo como mãe, a gente não dá para mudar a vida inteira, nem às vezes quando você quer, você consegue, né? São muitas questões. Mas como que se orienta, entende? Uma menina, principalmente vivendo com tanta comida processada, com tanta coisa, com uma mudança tão grande no próprio corpo, sendo que a gente está dentro de um contexto, né? Cada pessoa vai estar dentro de um contexto. Mas, em geral, de repente, eu tenho a esperança, Carlinha, que as meninas possam ver, sabe? Porque hoje a gente tem a internet, né, que não tinha quando eu era adolescente. E mesmo que você tenha determinadas referências ali na sua casa, você tem muita coisa que você pode se informar, se instruir e até refletir junto com a família, né, de alguma coisa que você leu. Então, essa a ideia, que esse papo possa chegar, né, em quem precisa. Eu acho que é esse o caminho mesmo, assim, o exemplo, como você disse, não tem, é o exemplo de tudo, né? Não só da alimentação, né? De caráter, Sim. toda a formação vem dali. Então, da alimentação também. Muito provavelmente isso tem que vir do exemplo, daquilo que do que a mãe está comendo, do que a família está fazendo. E outro lugar vem da própria pessoa, né? Então, assim, não tem como ajudar alguém que não queira ser ajudado. Então, assim, precisa ter esse movimento deles. Mas eu acho Mas se a gente pudesse orientar, se você pudesse falar coisas que são interessantes, por onde você iria? Tá, vamos pelo básico, assim. O ciclo menstrual, ele leva até 12 anos para ele atingir uma maturação, desde que essa menina... Por isso que é tão irregular, por isso que é mais longo, por isso que sangra mais, depois diminui e fica mais organizado. Caramba! É realmente mais bagunçado. Então, entender que simplesmente tomar a pílula não é como se diz, não tem nem se a palavra é consertar, né? É desligar o ciclo. Então, dar um anticoncepcional porque está irregular ainda, não esperou o suficiente, né? Para ver como que esse ciclo vai correr. E muitos de nós não sabemos como é, né? Porque você menstruou, começou a tomar pílula e só depois parou de tomar pílula, né? Mas existe um básico que serve para todo mundo, que é simples. Que é assim, a base da alimentação rica em verduras e legumes. Variedade de verduras e legumes e com carboidrato, macronutrientes em quantidade suficiente. Porque se faltar energia, qualquer tipo de estresse vai inibir a menstruação. A menstruação é um sinal de vitalidade, é um sinal da sua saúde, é um relatório sobre a sua saúde. O estresse pode ser psicológico, pode ser financeiro, pode ser físico, pode ser nutricional. Se está faltando nutriente, se está faltando macronutriente, ou seja, tipo, uma dieta, uma menina que está fazendo uma dieta para emagrecer low carb, ela pode estar com peso num estresse energético, energia do que ela precisa, o corpo vai entender e falar, não vou ovular. E aí tem uma menstruação mais regular, porque não ovulou, é um ciclo anovulatório. Sangrou, mas ela não ovulou. Então, não fez o ciclo completo.
Agora, se ela consegue ter de uma forma né, menos estressada, como todos nós, e com muitos nutrientes de variedade, porque se tiver o verde escuro, o roxo, o laranja, isso vai garantir o nutriente que é preciso para o ciclo menstrual, para o folículo se desenvolver por inteiro. Então, assim, precisa de magnésio, precisa de zinco, precisa de selênio, precisa de complexo B, precisa de vitamina D, precisa de iodo, precisa de tudo, proteína, carboidrato, gordura. Assim, tipo, gordura também tem hormônio para menstruar. Mas eu acho que até focando tipo, a um alimento específico, a alimentação tinha que ser baseada em verduras e legumes, independente se a pessoa come carne ou não. Pode comer ou não. Menos inflamatório. Então, menos fast food. Pode ter chocolate? Pode. Mas, assim, sem exagero, para a pessoa não ficar inflamada. Um ômega 3, por exemplo, ou um óleo de oliva, um óleo de borragem, são óleos que vão ajudar numa questão inflamatória e diminuir cólica, por exemplo. Mas é variedade, porque geralmente é na cor que você encontra o pigmento que está o nutriente. Sabe aquela história do tomate, licopeno, da cenoura, curcumá? Então, é isso. Os alimentos amarelos, por exemplo, eles têm luteína, que é super importante para o corpo lúteo, que é quem é responsável pela produção de progesterona, que vem com o desenvolvimento do folículo. O folículo ovula e aí aqui forma o corpo lúteo que produz a progesterona. E a qualidade do ciclo menstrual depende dessa produção de estrogênio e progesterona. Entende? Então, quanto mais colorido mesmo, sem aquela piadinha do MM, né? Quanto mais verduras e legumes, mais variedade, tipo o arroz negro, arroz vermelho, feijão farinha, feijão azul, feijão verde, feijão bolinha. Variedade vai garantir que ela receba todos esses nutrientes que são necessários para a ovulação acontecer bonitinha e para não ter uma inflamação muito alta. Não tem segredo. Tem o ciclo de sementes também. Então, você podia falar, porque essa era a minha outra pergunta, se tem uma comida para cada fase do ciclo. Acho que você podia falar um pouquinho das fases do ciclo, porque não é todo mundo que conhece, né? E se tem comida para cada fase, assim. Eu acho que uma forma fácil de entender o ciclo menstrual é entender o período pré-ovulatório, que corresponde à menstruação e aquela fase um pouquinho antes da ovulação. Aí a ovulação, e aí uma fase lútea, que é pós-ovulatória. E aí começa tudo de novo. Todos esses nutrientes que eu falei, eles são basicamente necessários no ciclo inteiro. Mas a gente pode potencializar essa fase pré-ovulatória e essa fase pós-ovulatória. E o objetivo... Ih, travou. Esperar se ela volta. Voltou? Você me ouviu? Voltou, agora voltou. Não te ouvi. Você falou... Você não tá me ouvindo? Tá? Você falou das duas fases, né? Antes da ovulação e depois da ovulação. Não tá ouvindo? Tudo bem? Tô. Voltamos. Então, você falou da fase antes da ovulação e depois da ovulação. Mas ainda você não falou, você ia começar a falar. A fase antes da ovulação é uma fase em que a gente produz predominantemente estrogênio. E a fase depois da ovulação, a gente produz predominantemente progesterona. O objetivo é equilibrar esses hormônios, ter a produção dos dois. Então, todos esses nutrientes que eu falei, eles são necessários. Mas existe um ciclo de sementes que a gente faz. Na primeira metade do ciclo, a gente faz uma colher de sopa de e uma colher de sopa de abóbora. Todos os dias, na metade do ciclo,
semente de gergelim e girassol. Progesterona, para garantir essa produção de progesterona. Porque nessas sementes tem todos esses nutrientes que eu falei antes. Vitamina B6, zinco, selênio, entende? E isso ajuda a regular o ciclo para todas as idades. E aí, outra coisa muito importante é fazer cocô, né? Ouviu? Diz que é bom, né? É bom, é muito importante fazer cocô, porque senão a gente muitas vezes reabsorve o estrogênio que a gente mesma produziu. Então, é como se a gente viesse de trás para frente. Se eu conseguir produzir os hormônios direitinho ali com a minha alimentação, estando equilibrada, muito estressada, eu preciso garantir que esse cocô saia, para que esse estrogênio seja jogado fora, detoxificado. Mas se, por exemplo, minha microbiota intestinal não está legal, eu não faço cocô todo dia, eu tenho muita diarreia, ou eu tenho muitos gases, não é bom. E muitas vezes nem necessariamente reflete a função fazer cocô. É a função, tipo, porque a intestino é responsável por muitas outras coisas, inclusive imunidade. Então, se a microbiota está mais desequilibrada, tem mais bactérias que não são tão legais do que bactérias que são legais, esse pacotinho de estrogênio que a gente joga fora, ele quebra no intestino. Fica como se tivesse muito estrogênio. E aí, a gente, com esse desequilíbrio entre o estrogênio e a progesterona, é aí que a gente tem muitos sintomas de TPM, cólica, coisas. Então, precisa fazer cocô. É legal, uma coisa fermentada, algumas coisas que são boas para o intestino, kombucha, kefir, ou o próprio probiótico que vende em cápsula na farmácia. Mas é sempre legal ter um acompanhamento, porque se a pessoa tem o intestino que já está bagunçado e ela toma um probiótico, vai ferrar mais. E a ideia é remover essas bactérias, por exemplo, com talvez uma tintura com cúrcuma, com orégano, com tomilho, com coisas assim, para depois reintroduzir essas bactérias. Essa é uma parte também, essa é uma parte bacana da nutrição, né? Que é a fitoterapia, né? Como a gente consegue não, quando já está muito desequilibrado, você tem que dar uma arrumada antes de vir com o alimento, né? Sim. Na verdade, eu faço o oposto, Diná. Eu faço assim com os pacientes. Eu entrego tudo que eu acho que a pessoa pode fazer com relação à nutrição, para que ela sinta diferença só de mudar o hábito. E aí, depois eu entro com o fitoterápico, que vai me ajudar a potencializar essas coisas. Eu estava tentando falou antes, fugiu aqui, daqui a pouco volta. Bom, enfim. É que eu te falei que tinha comida para cada fase, né? O que a gente come para cada fase do ciclo, assim. Mas aí você falou do ciclo das sementes, que é uma ferramenta, né? Interessante. E eu tenho uma coisa que eu também descobri muito, depois se você lembrar, você fala. Mas tem uma coisa que eu descobri muito recentemente, você falou assim, parece uma coisa normal, mas eu vejo que quando eu converso com as pessoas também nem sempre é normal. Que é essa questão do inflamatório. Ah, isso é inflamatório, eu estou inflamada. Eu acho que eu só entendi isso depois dos 40 anos, porque eu achava que inflamatório é quando eu estou com uma inflamação, quando eu fiz alguma machucado e inflamou. E eu entendo hoje que tudo que acontece fora também acontece dentro do corpo, né? Então a gente tem aqueles mesmos sintomas, incha, fica vermelho, dói, tem todas essas questões. Mas o que é estar inflamado? O que é um alimento inflamatório? O que é essa inflamação que é dentro? É entender mais para dentro da célula do que o machucado que você fala, eu cortei e me inflamou, né? Sim, elas se comunicam. E elas se comunicam através de citocinas inflamatórias.
Então, elas são boas, mas quando tem alguma coisa que não está fazendo muito bem para o corpo, ela começa a produzir muitas citocinas inflamatórias. E isso gera como se fosse uma comunicação truncada, entende? Não tem. Entendo. E aí, muitas vezes, isso interfere na parte hormonal. Isso acontece muito claro com a insulina. A insulina é o hormônio que bota o açúcar para dentro da célula. Quando a gente está muito inflamado, porque a gente consumiu alimentos que, sei lá, muito açúcar, muito doce, muitas gorduras inflamatórias, o receptor do hormônio da insulina começa a não funcionar direito. É como se a porta ficasse, você não conseguisse abrir a porta, porque a insulina é a chave que abre a porta. Entende? Uhum. Entendo. E aí, porque você está mandando esse hormônio e ele não está funcionando, seu cérebro a resposta é tipo, ó, você me mandou uma chave aqui que não abriu. Manda outra, manda outra, manda outra, que aí gera uma resistência à ação da insulina, por exemplo, por causa dessa inflamação. Mas isso, muitas vezes, é uma causa ambiental, que agora eu lembrei o que eu queria falar, que é epigenética. Que é a influência do ambiente na expressão gênica. Então, assim, você tem um gene, mas isso não é determinante. O que determina a expressão do gene, muitas vezes, é o ambiente a que ele está exposto. Então, se você está num ambiente de estresse, você está num ambiente com poluentes, você está ingerindo plástico, você está cozinhando, sei lá, numa panela de alumínio o tempo inteiro e raspa, assim, contaminantes, coisas que não fazem bem para o. Isso vai fazer com que essa comunicação, que seria através dessas citocinas, fique cada vez mais elevada, e a outra comunicação que o corpo manda não responde tão rapidamente. Então, o organismo ele tem uma capacidade natural de autorregulação. Eu tinha uma professora que falava assim, ele aguenta erro, assim, mas o que ele não aguenta é burrice, é várias vezes o erro repetido. Muito bom. Tudo bem encerrar uma vez, mas permanecer no mesmo erro, aí começa a dar ruim mesmo, entende? Então, assim, faz mal, que são esses estressores, coloca o que faz bem, que é essa variedade de nutrientes, pessoas que te apoiam, um ambiente que te faz bem, o resto o corpo faz sozinho. Não precisa ficar pensando. Ele tem esse mecanismo de autorregulação e que funciona novamente quando a gente pensa num sistema familiar, não necessariamente só no corpo como organismo. Mas impedindo o fluxo e a gente tira isso, o fluxo retoma e se autocorrige. O corpo busca essa autocorreção. Eu acho que a gente tem a sorte, né, como mulher, com a menstruação, como você falou, que ela dá um relatório, porque isso é tão evidente, né? No mês que você, enfim, consegue fazer as coisas fluírem, come melhor, faz exercício, tá mais de bem com a vida, a menstruação ela é de um jeito, né? Se você passa por alguma questão, se você passou o mês todo comendo, enfiando o pé na jaca e não se mexeu, aí vem cólica, vem um monte de coisa, né? Sim, e é um projeto a médio prazo, vai. Assim. Porque são 100 dias que o folículo leva desde o momento que ele começa a maturação até o momento da menstruação. Então, se ele começou a se desenvolver 100 dias atrás, como estava a sua saúde há 100 dias atrás? A menstruação mudou para as mulheres durante a pandemia por causa do estresse. Então é isso, qualquer tipo de estresse modifica isso. Tem um mecanismo muito refinado de percepção de estresse. Então, se você está estressada, seu ciclo menstrual vai te contar. Verdade. Novas escolhas para encontrar esse centro e para estar alinhado com a sua própria verdade. Sim, para se equilibrar de novo, né? Sim. E com tudo,
Deixa eu ver o que mais que eu tinha para perguntar. Você atende muitas meninas, Carminha? Você tem pacientes nessa idade de menarca? Poucas, pouquíssimas. Eu não trabalho com criança, né? Mas adolescente eu atendo. Ah, tá. Pouquíssimas adolescentes. Eu atendo bastante mulheres, né? Mas adolescentes poucas. E depois, aí você estava falando que você tirou a pílula, né? Depois de um tempo você conseguiu. O que que você... Queria que você me contasse um pouco, se você quiser, do teu percurso menstrual, assim. Como é que foi na menarca, como é que tá hoje, e o que que você... Como é que foi para você essas fases que você viveu até hoje? Olha, quando eu menstruei a primeira vez, eu fui super feliz. Eu fui mostrar a calcinha dela. Aí ela, não, filha, não, tipo, já, tipo, eu fiquei mó chateada, né? Tipo, mó feliz. Ela deu um absorvente e pronto. Mas eu, eu, eu não sinto que isso realmente mexeu comigo, porque eu entendo que eu fui feliz com a notícia e que eu não fui super bem recebida. Entendo que ela não tem essa ligação, minha mãe, né, não tem essa ligação com a menstruação que eu criei. Mas eu sinto que desde a minha primeira menstruação eu já tinha essa conexão e não tinha nojo, não tinha, assim, era normal. Só que eu acho que eu menstruei com 12 anos e com 16 eu comecei a usar pílula. Então, Ah, tá. eu não lembro muito. Eu lembro que era um fluxo mais intenso, realmente. E aí eu acho que eu usei por uns 10 anos. E quando eu tirei, realmente era muito difícil. Eu não tinha estudado ainda, tinha pouco material a respeito sobre. É como se fosse um efeito rebote, né? Quando você tira a pílula, para algumas mulheres, aumenta muito a produção de sebo por causa de testosterona. Então, eu tirei antes de estudar e saber tudo que eu sei hoje, porque senão eu teria feito diferente. E aí eu comecei a sentir cólica depois de um tempo, não foi logo no início assim que eu comecei a conhecer o meu ciclo realmente. E aí eu passei por fases bem difíceis nesse meu caminho de conexão com o meu feminino. Justamente porque, né, entrei em histórias de abuso e inclusive na adolescência, que eu não lembrava. E tudo começou com uma insônia, que eu não conseguia me recordar, porque, assim, não conseguia entender por que eu não conseguia dormir, até que eu fiz uma constelação, e na constelação eu vi algo que me lembrou do abuso que eu sofri. E que eu fui abusada quando eu dormi. Então, dormir para mim não é algo seguro, né? E aí, Claro. depois que eu lembrei disso, vieram várias outras memórias e lembrar que eu não me sentia, não sentia essa segurança de contar para os meus pais. Eu contei adulta. E aí foi entrando nessas memórias, assim, eu comecei a acompanhar o ciclo, acompanhar os meus sonhos, entender o que acontecia. Comecei a me perceber cíclica, entender as minhas energias, comecei a estudar tudo, entrar em contato com o sangue. Não só deixei de usar os absorventes, né, convencionais, comecei a usar o copinho, e aí do copinho comecei a pintar. Aí quando eu comecei a pintar, eu reparei que vinha uma energia como um ritual mesmo, assim, uma força. E, nossa, que incrível! De onde veio isso? De onde veio esse desenho? Eu nunca desenhei na vida, sabe? Assim, junto com sonhos muito fortes da menstruação, comecei a entender o que o sonho durante a menstruação queria me dizer. E aí fui entrando em contato cada vez mais com esse sangue menstrual. Vamos fazer uma máscara de sangue menstrual, que para a maioria das pessoas é chocante, mas esse sangue é limpo. Por que seria chocante? Como minha mãe enxerga o sangue sujo, eu já não enxergo e sei que não é.
porque talvez esse contato do sangue com o absorvente nutricional faz com que ele entre em contato não só com oxigênio, mas com outras substâncias químicas ali. E aí realmente não tem um odor, né, agradável. Agora, no momento que você tira o sangue ali e entra em contato com ele, você pode perceber que ele tem um cheiro normal, a não ser que você esteja com algum problema, né? E aí isso Isso é importante. é importante. E aí quando você põe um sangue, por exemplo, no rosto, para muita gente, né, nossa, que maluca, como é sentir todos esses nutrientes que estavam ali, né, que iam acolher uma vida que é limpo, que é super nutritivo, e como que o seu corpo ressoa com isso? Para onde você vai? Que tipo de informação você recebe? Como você entra em contato com o seu feminino, né? Como você descarta esse sangue? Se você vai plantar a lua, né? O que você vai pegar de terra? O que é aquilo que você não quer mais? Que é isso que a gente está trabalhando, né? O que é aquilo que eu não quero? O que eu quero plantar. Então, eu Voltou. Um momento um momento bonito. e até de sentir o gosto do sangue, sabe assim? Porque você Hum. pode cortar o dedo e levar esse dedo para a boca, né? Mas esse contato com o seu próprio sangue parece um tabu gigante que é isso que está saindo de você. Não, eu falei na semana passada que primeira vez que a Elis viu, assim, ela falou, ai, que horror, sangue. E não era uma coisa minha, não era um valor meu, já estava nela um valor, né, do entorno. E exatamente isso, com o copinho eu falei, gente, não cheira mal o sangue. É lindo, né, a cor, a textura, eu não conhecia, porque foram anos usando absorvente. Agora eu não tenho mais vontade de usar o copinho, mas eu estou usando o de pano, que também te dá toda, né, a, a textura. Eu ponho ele numa bacia, ele sai ali na água para poder plantar a lua. É lindo, né? É o que mais, E, né, Diná, eu acho. Porque, assim, eu também usei o copinho por muito tempo e agora eu sinto vontade de deixar fluir. Porque alguma coisa fala que, nossa, eu preciso sentir realmente, tipo, esse gosto ah, de sangue, né? E que sempre era, tipo, nossa, aquele medo. E aí, né? O que vai acontecer? Como que a gente muda isso, né? Como que a gente... eu pus até aqui no, acho que foi em 2015, eu fiz um post que uma corredora, ela ia participar da maratona de Londres e no dia da maratona ela menstruou e ela não pôs um absorvente, ela falou, ué, vou correr assim, e acabou, ela falou, eu vou correr como um ato político, né, para lembrar que as mulheres menstruam e tem mulheres em condições muito diferentes das minhas, assim. E aí eu coloquei até esses dias, eu achei tão legal, porque é isso, né? A gente ficava, punha coisa amarrada na cintura, ai meu Deus, se manchar. Eu lembro que quando eu tava com hemorragia, eu tinha que usar às vezes 3 coisas, assim, o absorvente de farmácia, o copinho e uma calcinha e não dava conta. E falava, ai, se manchar, ué, podia dar cortada, podia, né? Qualquer coisa pode manchar, é um acidente, é uma coisa, não é que você fez de propósito, não tem nenhuma coisa absurda. Todas as mulheres menstruam ou menstruaram, né? Então é isso, é como um processo fisiológico a gente transformou num tabu, né? Numa coisa feia. E isso vai deixando a gente tão longe do nosso próprio corpo, porque se eu produzo uma coisa que é feia, que é nojenta, que cheira mal dentro de mim, eu vou criando uma coisa ruim, né? Essa parte aqui do meu corpo não é muito legal. Você Eu fica tenho que ser, mal então. mesma, né? Você já não gosta de você Exato. sangra, mas se a gente consegue ensinar para essas meninas e para essas mulheres também que ainda não têm contato, que ela pode se observar e entender como ela é em cada fase e potencializar, fazer a vida girar em torno das suas fases, né? Tipo, como a gente estava falando, eu não tenho abacate o ano inteiro, né? E tudo bem.
Então, como que eu vou fazer quando não tiver abacate? O que eu vou comer quando não tiver abacate? É a mesma forma de dizer, eu tô no inverno, tô numa primavera. O que eu vou reservar para eu fazer? Então, por exemplo, no esporte também é muito legal entender que muitas vezes a energia da menstruação, ele cansaço, você sente antes mesmo de menstruar. Uhum. Não só a TPM, uma fase de irritação, muitas vezes, mas na menstruação, aquele cansaço, aquela sensação de ir para baixo da terra é antes de menstruar. Quando menstrua, já melhora. Não é para todo mundo, Dá mas até um gás, né? É. se observar e entender. Para algumas atletas, é interessante competir no dia da menstruação. Elas se sentem mais fortes. Olha. Não é tipo, tô mal. É tipo, nossa, vai ser Uhum. ótimo se eu tiver. Se eu não tiver cólica, Que legal. se eu tiver, né, tipo, bem e sangrando, pode ser que eu esteja realmente mais forte. E dá para suplementar também, sabe assim, alguns suplementos esportivos que o pessoal faz para músculo. Na TPM, muitas vezes pode ajudar naquela falta de concentração, naquela fadiga mental do sistema nervoso central. Então, tem tanta coisa que dá pode aquilo que a gente já tem. Não para negar, né? Não para, não é para negar, para fingir que não existe, é só para Dá ajudar aquele momento. é natural, é nosso. Ah, isso é Potencializo isso. muito legal. E, Ai, quanta coisa! oh, Muito bom. Não, é porque para mim parece que é um mundo que eu queria ter descoberto há 30 anos, sabe? E que se discute na... Eu tenho conversado com muitas amigas também que já estão entrando na menopausa ou na menopausa e falaram, pô, você vai começar a falar de menarca, a gente já está indo para o final da brincadeira, mas é um pouco... Eu acho que acaba virando esse processo da vida menstrual, né? Como a gente se prepara para começar e como a gente se prepara para se despedir também, né? E na tua perspectiva, mesmo que a gente, depois da menopausa, quando não tem mais, esses ciclos eles continuam acontecendo? sim, eles continuam. Só que aí você já é como se você estivesse aprendendo, você treinasse durante o período ou enquanto você menstrua. Quando você não menstrua mais, você aprendeu. Você integrou essas mudanças dentro de você. Agora, se não integrou ainda, é o momento de começar. Sim, mas é a sabedoria que a mulher leva dentro de si. E ela sente, junto com a lua, sente todas essas mudanças de fase. Ou com ela mesma. Então, porque assim, não precisa menstruar, não precisa ter útero. Só precisa ser mulher. Inclusive para uma mulher trans. Como que seria? Como isso? Como fala um pouco da tua Se perspectiva? torna mulher, né? A gente Uhum. mulher. É uma construção também. Então, E não elas podem. Você acha que e aí ela consegue vivenciar esses ciclos também? Uma mulher trans? uhum. E os homens também, né? Porque tá ali também, eles têm Uhum. o feminino deles ali. É masculino e feminino. E aí, Não, na verdade, a gente tava até pensando nisso outro dia, né? Porque mesmo geneticamente tem um percurso, tem muitas, não é a mulher é uma coisa, né? XY, XX, mas entre um e outro, você tem muitas matizes, né? Às vezes tem mulheres que têm dificuldade de engravidar porque elas têm um cromossomo quase masculino, assim, apesar de ter toda a anatomia feminina, mas então nós somos praticamente, não é exatamente, né? A gente às vezes está no meio do caminho entre uma coisa e outra, né? uhum. Tem essa reflexão biológica também para se fazer, né? Possibilidades. Mas o masculino e o feminino, a energia todo mundo tem. E o que a gente está fazendo na sociedade inteira é reconectar com o feminino. É o sagrado masculino, o feminino também dentro de si. E proteger fora. Não olha com aquele olhar, não olha com Verdade. objeto, honra essa mulher. Porque ela é o caminho de transformação dele. A mudança.